Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou aqui para contar mais um relato. Se você gosta do tema, já deixa seu like e se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. E se você tem um relato que gostaria de estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar aqui na descrição. E bora lá pro relato. A assustadora amiga da minha avó. Meu nome é Ana e eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha avó, Dona Maria. Desde pequena, eu passava as férias na casa dela, uma antiga construção de estilo colonial, localizada em uma pequena cidade no interior. A casa, com suas paredes de pedra e móveis de madeira maciça, sempre exalava uma sensação de nostalgia e conforto. No entanto, uma visita em particular transformou essa sensação de acolhimento em puro terror. Foi durante uma dessas férias que conheci a senhora Carmen, uma amiga de infância da minha avó. Eu nunca tinha ouvido falar nela antes, e quando perguntei sobre isso, a minha avó disse que Carmen havia morado fora por uns anos e só recentemente voltara à cidade. A maneira como a minha avó falava dela, com uma mistura de reverência e temor, me deixou curiosa. Lembro-me claramente no dia em que a conheci. Estava um pouco nublado o tempo e um vento gelado soprava através das árvores ao redor da casa. Minha avó me chamou para a sala de estar, onde encontrei uma mulher idosa sentada em uma poltrona antiga. Carmen era alta e magra, com os cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Seus olhos eram de um azul profundo e penetrante, e havia algo neles que me fez sentir desconfortável desde o início. Essa é minha neta Ana, disse a minha avó com um sorriso nervoso. Ana, essa é a senhora Carmen, minha velha amiga. Ela nos apresentou. Carmen me olhou de cima a baixo e um sorriso fino e enigmático surgiu em seus lábios. Muito prazer em conhecê-la, Ana. Ela disse com uma voz que parecia sussurrar através dos anos. Sua avó fala muito de você. Eu sorri educadamente e a cumprimentei, mas não pude evitar sentir um arrepio correr pela minha espinha. Havia algo em Carmen que me deixava inquieta, uma sensação de que ela estava observando não apenas o meu externo, mas algo mais profundo. Numa noite, minha avó pediu para que eu preparasse um chá para Carmen. Então eu estava na cozinha, vi pedaços e ouvi pedaços de uma conversa estranha entre as duas. Minha avó parecia agitada, quase suplicante, enquanto Carmen falava em um tom calmo, mas firme. Não podemos mudar o que aconteceu, Maria, dizia a Carmen. O passado é imutável, mas há formas de encontrar paz, mesmo nas sombras. Quando entrei na sala com o chá, ambas ficaram em silêncio e Carmen me lançou um olhar que me fez meu coração disparar. Era como se ela soubesse algo sobre mim que eu mesma desconhecia. Os dias seguintes foram repletos de eventos inexplicáveis. Coisas começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. O relógio antigo da sala de estar começou a parar sempre às 3 da manhã, e eu frequentemente acordava com a sensação de estar sendo observada. Minha avó parecia mais cansada e preocupada a cada dia, mas sempre que eu tentava falar sobre isso, ela mudava de assunto. Uma noite, acordei com um som de sussurros vindo do andar de baixo. Com o coração batendo rápido, desci as escadas lentamente e vi uma luz fraca saindo da sala de estar.
Espiei pela porta e vi Carmen sentada em frente à lareira apagada, murmurando algo em uma língua que eu não reconhecia. Havia velas acesas ao redor dela e uma sensação de frio tomou conta de mim, apesar do calor que fazia. Fiz um barulho sem querer e Carmen levantou os olhos para mim. Seus olhos azuis brilhavam na penumbra e ela sorriu de um jeito que me fez gelar. Você deveria estar dormindo, Ana, ela disse calmamente. Coisas ruins acontecem a quem se aventura pela noite. Voltei para o meu quarto no mesmo instante, mas não consegui pregar o olho. As palavras de Carmen ecoavam na minha mente. Eu não conseguia entender por que ela me causava tanto medo. No dia seguinte, decidi que precisava falar com a minha avó sobre isso. Esperei até o final da tarde, quando Carmen tinha saído para um passeio, e confrontei a minha avó. Ela estava na cozinha mexendo em algo no fogão, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Vó, eu preciso saber. Comecei tentando acalmar. Quem é exatamente a senhora Carmen? Que ela me assusta tanto? Minha avó parou o que estava fazendo e suspirou profundamente. Ana, há coisas que você não entenderia. Coisas que aconteceram há muito tempo. Então eu disse para ela que eu queria entender, que eu precisava que ela me contasse o que era. Aí ela se sentou à mesa e, depois de um momento de silêncio, começou a falar. Carmen e eu crescemos juntas, mas ela sempre foi diferente. Ela tinha dons, podia ver coisas que os outros não viam, falar com espíritos, prever o futuro. No começo, todos na cidade a respeitavam, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Animais desapareciam, as colheitas falhavam e algumas pessoas começaram a acusá-la de bruxaria. Eu fiquei paralisada ao ouvir aquelas palavras. Minha avó continuou, a voz trêmula. Carmen nunca fez mal a ninguém, mas o medo e a superstição são poderosas. Ela foi forçada a deixar a cidade, mas antes de partir, ela me disse que um dia voltaria. Eu não sabia o que ela queria dizer com isso, mas agora eu acho que ela está aqui por uma razão. Eu queria saber por que agora, porque depois de tantos anos, eu perguntei, tentando processar tudo o que estava ouvindo. E minha avó dizia que não sabia, respondendo uma tristeza em seus olhos. Eu temo que ela esteja aqui por causa de algo que aconteceu no passado, algo que eu nunca contei para ninguém. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvimos a porta da frente se abrir e Carmen já tinha voltado. Minha avó me lançou um olhar de aviso e nós duas ficamos em silêncio enquanto Carmen entrava na cozinha. Naquela noite, eu decidi que precisava de respostas. Esperei até que todos estivessem dormindo e voltei à sala de estar. A luz das velas ainda estava lá, e a sensação de frio era mais intensa do que nunca. Lembrei-me do que minha avó disse sobre os dons de Carmen e decidi procurar algo que pudesse me dar mais pistas. Encontrei um velho livro em uma das estantes, coberto de poeira. As páginas estavam cheias de símbolos e escritos estranhos, e havia um capítulo sobre rituais e espíritos. Comecei a ler, mas a sensação de ser observada aumentou. Olhei ao redor e, para o meu horror, vi a sombra de Carmen na porta. Curiosa, não é? Sua voz cortou o silêncio como uma faca. Há coisas que você não deveria mexer, Ana. Eu estava paralisada de medo, enquanto ela se aproximava
e dizia que eu não entendia o que estava acontecendo, mas que ela ia me contar. Então, ela disse: quando eu e sua avó éramos jovens, nos envolvemos em um ritual no meio da floresta. Tentamos contatar espíritos e realizar desejos, entre outras coisas. Mas algo deu errado e uma entidade sombria foi libertada. Nessa mesma noite, uma criança ficou desaparecida e eu peguei a culpa só para mim e nunca falei que a sua avó esteve presente. Assim, fui culpada pelo ocorrido e forçada a deixar a cidade. Mas o espírito nunca foi embora. Coisas ruins começaram a acontecer depois disso na minha família e na da sua avó. E agora você sabe. O que aconteceu não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém, mas precisa ser corrigido. Nos dias seguintes que se seguiram, minha avó e eu ajudamos Carmen a realizar um ritual para finalmente expulsar esse espírito atormentado que atormentava as nossas famílias. Foi uma experiência aterrorizante, mas também uma chance de redenção. Quando tudo terminou, a sensação de opressão na casa desapareceu. Carmen partiu logo depois, deixando apenas um bilhete para minha avó, agradecendo-lhe por acreditar e fazer outro ritual com ela. Minha avó e eu ficamos mais próximas depois disso, ligadas por um segredo sombrio, mas finalmente em paz. Essa experiência me ensinou que o passado nunca fica realmente enterrado e que algumas sombras só podem ser dissipadas pela luz da verdade. Eita, nós! Ritual e tudo mais. Caraca, fiquei sem palavra. Realmente, fiquei sem palavra. A mulher, eu achei que a mulher era uma bruxa chata, ruim, que nada, era amiga de verdade, hein? Porque as duas, elas não tinham nada a ver, elas fizeram merda, né? Mas a criança deve ter desaparecido, quem vai saber se foi questão do espírito ou não foi? Pode ser que não tenha nada a ver, só que foi uma coincidência e ela tomou a culpa pra ela só, né? E comprou a bronca na cidade e saiu fora e nunca contou da amiga. Isso que é amiga, hein? É isso. Se você gostou do relato, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se tem um relato para dividir conosco, envia para o e-mail que vai ficar na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.